E aí pessoal, aqui é o Ícaro do canal Mátesis, né? E eu queria aqui hoje discutir aqui com vocês, tomar o texto, um conto do Machado de Assis como um ponto de partida para uma reflexão sobre certos temas, né? E faz uma relação desse conto com uma interpretação que é feita pelo Leandro Carnal, né? E faz um contraste com uma possível interpretação que a gente pode fazer buscando um nível mais profundo da coisa. Então, esse conto é o conto A Igreja do Diabo, né? Conto de Machado de Assis. E nesse conto, né, basicamente, Machado aqui conta justamente uma situação em que o diabo, né, tem uma ideia, né, uma ideia maravilhosa. Essa ideia maravilhosa é justamente fundar a sua igreja, estabelecer a sua própria ordem eclesiástica e tudo mais, né? E qual é basicamente a ideia do diabo ao fundar sua igreja, né? A ideia do diabo é justamente inverter a ordem das virtudes, né? Inverter a ordem das virtudes, né? Para, por sua vez, inverter a própria, por meio disso talvez, né? Inverter a ordem da providência de Deus, né? Com relação ao homem. Então ele começa a inverter, né? E tomar aquilo que é considerado como vício e torna virtude na sua igreja. E começa a fazer uma apologia de tudo quanto é safadeza, né? Tudo quanto é canalice, né? Naquele velho estilo brasileiro. Então ele começa a fazer essa empreitada, né? E sempre com um toque de ironia, como é muito característico do Machado de Assis. E ele é bem sucedido nessa empreitada até certo ponto, né? Uma grande quantidade de pessoas aderem à Igreja do Diabo, né? Começam a aceitar tudo quanto é canalices, né? Como virtudes, né? E almejar isso. Só que até em certo ponto a Igreja começa a aparecer, na igreja começam a aparecer certas coisas que começam a intrigar o diabo, né? E entre essas é justamente o fato de que o diabo começa a perceber que muitos dos seus adeptos, dos seus crentes, né, assim, dos crentes da sua igreja, começam a praticar aqui e acolá, né, uma série de atos virtuosos, né? O sujeito lá que era um canalha, né, um sujeito que roubava tudo, né, um ladrão, começa a praticar atos de caridade, não sei o quê, né? E ele começa a ficar intrigadíssimo com esses fatos, né? Com essas ocorrências aí de atos de virtude. E perplexo ele vai até Deus e pergunta o que é aquilo. E a resposta de Deus é que isso é a eterna contradição humana, né? Então a gente pode ver aqui que há uma relação, uma tentativa de caracterização, né, que num certo nível se dá num nível mais sarcástico, né, e até de troça, né, com relação ao problema, mas quando se chega no final parece que a resposta de Deus aponta para algo mais profundo, né, para uma espécie de intuição sobre a própria natureza do homem e a sua condição, né, condição humana. E a gente pode ver, utilizar como figura de contraste aqui, para o que eu vou dizer, a interpretação que o Leandro Carnal apresenta, né? Ele toma de passagem aqui esse conto também para discutir e fazer uma relação com também uma obra do Saramago, né? E qual é o eixo que ele toma para discutir, sobre que chave, melhor dizendo, ele discute a obra, o conto do Machado de Assis, né? Ele discute sobre uma chave que nós podemos chamar aqui de irônica, se a gente utilizar de forma analógica aqui a terminologia do Northrop Frye. Ou seja, ele toma a problemática do texto de uma forma baixa, de uma forma rasa, né? Considerando simplesmente o problema da relação conturbada que os homens podem ter com Deus, e principalmente não com Deus, mas com a religião, né? Basicamente é essa visão, né, bastante rasa e torpe
de que a religião tem sempre esse componente de perversão e dominação. E ele considera justamente isso a partir da menção que eu mencionei, né, sobre a questão da natureza humana. Né? Só que ele entende essa questão da contradição dentro de uma relação entre a religião, tomada como um aspecto da sociabilidade humana, né, como um fato social, e a condição humana. Né? Ou seja, ele toma a relação da contradição aqui, que é mencionada no texto, na relação entre o homem e a sua relação social com a religião. Mas isso certamente é um aspecto muito raso, né, da relação aqui, porque o que Deus aponta na resposta dele para o diabo é que aquilo é a contradição humana. E isso já nos aponta justamente que a resposta, como eu falei, é que há ali uma intuição muito mais profunda da própria natureza, a condição constitutiva do ser humano. E essa condição constitutiva pode ser observada se a gente toma, por exemplo, considera, por exemplo, que a ação humana ela é orientada ao bem. Né? Só que o bem, por sua vez, como apresenta o próprio Santo Agostinho, né, do De Natura Boni, e que é retomada essa distinção por Santo Tomás num artigo do De Veritate sobre o bem, de que o bem pode ser distinguido sobre 3 aspectos, né, que é o modo, a medida, a espécie e a ordem. Né? E ele toma justamente essa distinção e faz um comentário bastante interessante, né? Que ele diz que o aspecto do modo e da espécie atuam de um ponto de vista causal, enquanto que o bem tem uma relação com a ordem, porque a ordem é a própria relação que funda a bondade. E é justamente isso que a gente pode entender de um ponto de vista muito mais radical nessa questão da contradição humana, que é justamente não de um ponto de vista da relação conturbada de dominação entre o ser humano e a religião, mas da própria condição humana com relação ao seu fundamento e o bem. Né? A contradição não está situada no nível sociológico, que podemos dizer assim. Né? Compreender essa contradição humana que é dita por Deus na sua última resposta ao diabo, de um ponto de vista sociológico, é rebaixar a discussão que é posta ali na obra. Né? Porque a discussão pode ser justamente colocada num nível imitativo alto, como eu disse, se a gente retomar a distinção feita pelo Northrop Frye. E por que ela é num nível imitativo alto? Ela é num nível imitativo alto porque a contradição não se dá no nível sociológico, mas no nível entre o próprio ser humano, que reconhece o bem e que o busca realizá-lo na sua forma perfectível, né? Porque o bem ele perfecciona a nossa natureza na medida em que nós absorvemos ele na forma de um hábito, né? Na forma de uma virtude, e por sua vez nem sempre essa vinculação da nossa razão e da nossa vontade com relação a essa ordem, que é o fundamento do bem, ela é sempre muito tensional. E a gente pode interpretar justamente essa questão da contradição humana, não nesse nível sociológico, carnal tenta discutir, né, de uma forma rasa, de uma forma superficial, mas nesse nível muito mais radical, que é o nível da ordem do bem. Né? A contradição humana, né, que aponta ali na resposta de Deus, pode ser interpretada num nível mais alto, mais superior, que é justamente que a contradição humana reside justamente nessa busca tensional e que muitas vezes se perde do homem e dessa ordem que funda o bem. E na medida em que essa ordem deixa de ser reconhecida, essa ordem deixa de ser reconhecida e o homem se perde, né, o homem perde o fundamento dessa ordem, aí é que reside essa contradição radical. Né? E a gente pode dizer que isso é uma contradição existencial.
uma contradição radical e não uma contradição superficial sociológica. Então, por isso a gente pode ver duas chaves, né? Uma chave que interpreta de forma irônica a obra e rebaixa o nível dela, né? Dentro de uma discussão superficial sobre a condição humana, que é uma discussão meramente de preconceitos modernos, principalmente numa chave sociológica. Enquanto que a que eu aponto aqui é justamente que a gente pode buscar uma interpretação mais radical que nos aponta para a própria condição humana e em que medida a existência humana está radicada sobre uma ordem que o orienta para o bem, né? Para o sumo bem. E nessa medida a gente tem uma interpretação que já aponta para um nível imitativo superior, né? Então, e que nos permite uma compreensão muito mais radical da condição humana, né? Então, basicamente, a gente vê aí que a gente pode certas interpretações elas acabam muitas vezes, né, rebaixando a nossa consciência, né, porque elas obscurecem justamente esse fundamento da ordem que radica o bem, né, como diz Santo Tomás no De Malo. Então, basicamente, esse aqui é o vídeo que eu queria falar com vocês, né, e rezem por mim e até mais. Abraço aí.